Olá, dando continuidade ao módulo 1 do curso PV6, nós veremos nesse vídeo o cabeçalho do protocolo PV6 e faremos a comparação dos campos desse protocolo com os campos do protocolo PV4. Lembrando que no vídeo anterior nós vimos a evolução do protocolo PV6 e que durante essa evolução existiram várias propostas que compuseram e que formaram o protocolo PV6 na sua RFC. Quando nós observamos então o protocolo PV6, como o seu principal objetivo, naturalmente, era a expansão do sistema de endereçamento. Quando nós olhamos o protocolo PV4, 32 bits, né, o que nos dá um pouco mais de 4 bilhões de endereços, se mostrou ineficiente para armazenar ou para representar todas as interfaces conectadas na internet. E, naturalmente, nós conseguimos, então, expandir esse sistema de endereçamento, passando o endereço de 32 bits para 128 bits no protocolo PV6. No entanto, quando nós pensamos no protocolo PV6 em si, assim como todo projeto de engenharia, outras características foram inseridas nesse protocolo como metas a serem atingidas, e nós veremos que no decorrer do curso, nós veremos essas características aparecendo em várias partes do protocolo. E duas delas são importantes destacar nesse momento, porque elas já começam a ser observadas logo no cabeçalho. A primeira delas é a redução da dependência da camada 2. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no protocolo PV4, tentando enviar um pacote, uma máquina, tentando enviar um pacote da máquina A para a máquina B, por exemplo, nós sabemos que esse pacote IP será montado em cima de um quadro, ele será inserido dentro da parte de dados de um quadro, cujo endereço MAC de origem será o MAC address da máquina A, e o endereço MAC destino será o MAC address da máquina B. No entanto, se essa máquina ainda não trafegou nenhum quadro para a máquina B, não existe na sua tabela ARP, na tabela ARP da máquina A, o endereço MAC da máquina B. Logo, eu não consigo enviar esse quadro não pode ser trafegado. Então, o protocolo IP, né, a pilha TCP/IP em si, faz uso no protocolo de camada 2, no protocolo ARP, e envia em broadcast em camada 2 uma requisição para a máquina B, mas como ela não tem endereço MAC address de B, ela envia um sistema de broadcast, um quadro de broadcast, solicitando então que a máquina B, que possui um determinado IP, retorne seu MAC address. Ao receber esse retorno com o MAC address de B, então passa a ser possível o envio do quadro da máquina A para a máquina B de forma unicast com pacote IP embutido na parte de dados. Naturalmente, essa dependência da camada 2 é bastante complexa de ser implementada e é desejável, né? Não bastante, mas é desejável que essa dependência seja reduzida. Porque nós temos, por exemplo, o protocolo Ethernet, né? Um protocolo de banda base que opera a camada 2 de uma forma. Nós temos protocolos FMRLE, por exemplo, antigo FMRLE, outras redes de enlace de modem que utilizam a banda passante, que trabalham de outra forma. Então, se torna difícil fazer essa adaptação sempre em cima da camada 2, é bastante custosa. Então, um dos objetivos do protocolo PV6 é a redução da dependência da camada 2. Nós vemos que existem mecanismos que fazem isso. Então, por exemplo, o protocolo ARP não é mais utilizado em PV6, como nós veremos nos módulos seguintes. Um outro objetivo bem claro quando nós estudamos o protocolo PV6 é a redução do overhead, ou seja, técnicas ou decisões que reduzem o overhead do protocolo de camada 3. Então, quando nós observamos o cabeçalho do protocolo PV4 em comparação com o protocolo PV6, nós percebemos que alguns campos foram retirados, né? São os campos marcados de azul mais escuro, cinza mais escuro, e outros campos foram mantidos. Naturalmente, IP de origem e IP destino foram mantidos, né? Que é o que representa o sistema de endereçamento, é a base fundamental do protocolo IP, outros campos, no entanto, né? Como eu disse, foram retirados. Se nós observarmos o cabeçalho em si, nós podemos perceber que o IPv4 possui um cabeçalho, como nós já sabemos, de no mínimo 20 bytes, enquanto o IPv6 possui um cabeçalho de 40 bytes. No entanto, a diferença, além de ter o dobro de tamanho, né, e esse dobro de tamanho, naturalmente, é consequência direta do sistema de endereçamento de 128 bits, mas esse dobro de tamanho, apesar de ser um agravante, ele representa uma redução do overhead porque é um tamanho fixo. Nós não possuímos no protocolo IPv6 os campos opcionais e o paging que nós tínhamos no protocolo IPv4. Então, lembrando, por exemplo, o campo options podia ser usado no protocolo IPv4 para inserir saltos numa rede de roteadores, né, uma rede montada para que os roteadores intermediários ignorassem a sua tabela de roteamento e seguissem a rota que estava escrita no campo opções. Esse campo opcional não existe mais no protocolo, no cabeçalho do protocolo IPv6 em si.
No entanto, é claro que a funcionalidade de roteamento adicional se faz necessária em alguns testes, assim como outras características que nós colocamos no campo opções. Como isso foi resolvido no protocolo PV6? O protocolo PV6 inseriu um novo campo chamado Next Header, que me permite inserir novos cabeçalhos em cima do cabeçalho do protocolo PV6 em si. Então, se eu preciso fazer um sistema de roteamento adicional, basta que eu indique um Next Header de roteamento e em cima do cabeçalho IP do IPv6, eu vou criar esse sistema de roteamento. No entanto, observe que quando eu olho para um roteador intermediário, se eu não tiver um cabeçalho de roteamento, ou tiver outros cabeçalhos ali adicionais, ele não precisa fazer a interpretação desses cabeçalhos. Então, se torna muito mais simples o tráfego do cabeçalho em si. Uma vez que ele recebe os dados da camada de enlace, basta pegar os 40 bytes que estão ali, os 40 bytes iniciais, e fazer a análise. Quando nós observarmos um quadro chegando na pilha IPv4, ele precisava receber aquele conjunto de dados, olhar primeiro qual que é o tamanho do cabeçalho, porque podia ter campos opcionais ali, e só posteriormente retirar os dados e fazer a análise. Então, isso, né, o fato de não ter mais dados variáveis no cabeçalho principal, reduz o overhead do protocolo IPv6. Outra característica que não existe, né, no protocolo, no cabeçalho, quando eu digo não existe, é no cabeçalho principal. Nós vemos que existem cabeçalhos adicionais que fazem isso. É a parte de fragmentação. Quando nós olhamos o sistema de fragmentação, nós temos uma identificação que identificava o fragmento de qual pacote aquele fragmento é. As flags, né, que indicam, por exemplo, se existe mais fragmentos ou não, ou se aquele pacote pode ou não pode ser fragmentado. E o fragmento offset, que era o deslocamento daquele fragmento, como nós veremos um pouco mais à frente, dentro do pacote original, né? Então, quanto que aquele fragmento é deslocado da origem do pacote original. Da mesma forma, no protocolo PV6, nós não temos mais isso no cabeçalho principal, e toda vez que nós precisarmos de uma fragmentação, será utilizado um sistema Next-Head, ou seja, um cabeçalho específico para fragmentação será inserido na parte de dados, digamos assim, né, do protocolo IPv6. Naturalmente, é um novo cabeçalho. Naturalmente, quando nós olhamos outras características que foram retiradas, aí pensando novamente em overhead, foi retirado, né, do projeto PV6 o header checksum. Se nós olharmos o protocolo PV6, nós não temos o header checksum em nenhum momento no protocolo em si. E por que isso foi realizado? Se nós pensarmos na pilha TCP/IP em si, nós temos a camada física na parte de baixo da pilha, depois nós temos uma camada de enlace, nós temos uma camada de rede como terceira camada, e aí uma camada de transporte e, finalmente, a camada de aplicação. Lembrando que na pilha TCP/IP a aplicação faz o que no OS é equivalente à aplicação, sessão e apresentação. Desculpa. Quando nós olhamos, então, um quadro chegando na camada física, um conjunto de bits chegando na camada física, essa camada física recebe esse conjunto de bits e passa a camada de enlace, que é a camada de fato que dá origem às informações em si, ela que monta o quadro, ela que enlaça o quadro, cria o sistema de identificação de início e fim de quadro, né? E se nós observarmos, a camada de enlace ela já possui um sistema de checksum. Então, o checksum é realizado na entrada da camada de enlace. E aí a camada de enlace, naturalmente, é dividida em duas subcamadas, né? A camada que dá acesso ao mundo físico e a camada de adaptação que leva para a camada de rede. A camada de rede, então, recebe essas informações que já foram detectadas, se estão corretas ou não, na camada de enlace. Se não estavam, e a camada de enlace tem um sistema de detecção, ela descartaria o quadro, ou se ela tem um sistema de correção, ela corrigiria o quadro, ou seja, o quadro que chegou na camada de rede está correto, né? Não tem não tem informação incorreta. Se nós fizermos um recorte e observarmos, desse segundo nível da camada de enlace, né, que tem contato com o driver, até a camada de transporte, nós estamos com a operação dentro do próprio sistema operacional. Então, o dado ele entra no sistema operacional de forma íntegra. O quadro entrou, os dados do quadro entraram dentro da camada de rede de forma íntegra. Naturalmente, a camada de rede vai tomar a decisão de roteamento ou não. Se tiver que rotear, ele vai enviar o quadro de novo para a camada de enlace. Mas se for o host de destino final ou o roteador de destino final, naturalmente a rede fará a entrega então desses dados para a camada de transporte, que por sua vez fará a entrega para a camada de aplicação via
biblioteca de sockets, né? Lembrando que o sockets é a implementação mais básica que existe, né? É o suporte básico de um sistema operacional para as aplicações fazerem transmissão. Então, quando nós temos frameworks que trabalham montando, como Tomcat, por exemplo, servlets, né? E outros servidores de aplicação que montam outras arquiteturas de transmissão, no fundo, no fim, elas usam sockets, né? Então, a passagem da aplicação para dentro do sistema operacional é feita pela biblioteca de sockets. Se nós olharmos nesse momento essa transição da camada de transporte para a camada de aplicação, nós também temos um sistema de checksum. Então, observe que nós temos um sistema de checksum quando a informação entra dentro do sistema operacional e nós temos um checksum quando o sistema sai do sistema operacional. Então, não há necessidade, num sistema operacional moderno, em redes atuais, de nós realizarmos checksum dentro da camada de rede, porque nós estamos pensando num único software, né? Naturalmente, quando pensamos em sistemas Microsoft, nós temos um sistema baseado em microserviços. Quando nós pensamos em Unix, Linux, nós temos um sistema monolítico, mas nós estamos ainda com o sistema dentro, com os dados sendo executados dentro das funções ou dentro dos serviços do sistema operacional. Então, dificilmente, e aí isso é comprovado por estatísticas, dificilmente nós teremos um conjunto de dados que serão corrompidos nesse momento. Quando as redes surgiram, quando surgiu a pilha TCP/IP, e que nós tínhamos redes de enlace, né? Lembrando que o TCP/IP surgiu na época da PSTN, ou seja, a rede de telefonia, nós tínhamos um sistema de rede bastante complexo e pouco confiável, né? Naturalmente, a complexidade das redes aumentaram, mas a confiança também aumentou. Então, na época, nós tínhamos baixa confiança, então nós precisávamos fazer checagem a cada momento. Os sistemas operacionais também estavam implantando o início da pilha TCP/IP dentro dos kernels, né? Então, nós tínhamos muitos pontos de falha. Então, fazia sentido no IPv4 nós fazermos, né, a checagem, fazer a parte de checksum. No entanto, quando nós pensamos nas redes atuais e para o momento e para os sistemas operacionais e para as redes que o IPv6 foi pensado, não há mais nessa necessidade desse checksum. E aí a retirada desse campo header checksum reduz consideravelmente o checksum do quadro, porque toda vez que nós vamos reenviar para um roteador o próximo roteador, né? Então o roteador A recebe o pacote, faz a análise, olha a sua de roteamento e encaminha esse pacote para o roteador B. Toda vez que ele faz isso, uma das coisas que o roteador faz é reduzir o time to leave. Uma vez que reduz o time to leave, muda-se o checksum do pacote, então é necessário ser recalculado. Então eu preciso recalcular esse checksum a cada salto do roteador. Se nós olharmos o pacote IPv6, eu não tenho mais que fazer, né? O roteador não precisa mais fazer esse cálculo baseado no próximo salto. E aí, né, observando o time to leave ou o hope limit, a aplicação é a mesma. A diferença foi o ajuste do nome, porque o nome time to leave, quando foi pensado no protocolo IPv4, era de fato para marcar tempo, mas nós observamos que as implementações optaram por marcar saltos. Então, se nós temos aqui uma máquina A que precisa enviar dados para uma máquina B, um sistema de roteamento, então, naturalmente, quando esse pacote, perdão, sai daqui, eu tenho um time to leave, ou seja, eu posso ter 32 saltos na implementação atual. Uma vez que esse pacote chega no roteador A, ele é reduzido, né, em uma unidade, ou seja, não chegou a zero. Ele passa, então, para o roteador B. O roteador B reduz em uma unidade, não chegou a zero. Passa para o roteador C, ele reduz em uma unidade, não chegou a zero e entrega para a máquina B. Digamos que no meio dessa rede, por exemplo, exista um loop nessa comunicação. Então, esse pacote passaria time to leave 31, chegaria a 30. Vamos colocar um outro roteador aqui no caminho, senão ele vai entrar aí direto. Viria para o próximo salto aqui a 29, voltaria, digamos que existisse uma rota escrita de forma errada, né? Voltaria para o roteador A, passaria a 28 e ele ia fazer então esse sistema circular até que esse pacote chegasse à idade zero. Uma vez que chegasse à idade zero, o roteador que calculou o zero, que recebeu ele como 1 e passou para zero, faria a notificação, digamos que seja o roteador C, faria a notificação para a origem dizendo, olha,
o tempo de vida foi expirado desse pacote e o destino não foi alcançado, né? Então, mandaria uma mensagem aqui via ICMP. Da mesma forma, isso é feito no IPv6. A única diferença é que o que foi feito foi ajustar o nome Time to Live para Full Limit, né? Ou seja, adequar o nome para a funcionalidade em si do pacote. Continuando, então, com relação à análise dos dois cabeçalhos, ainda existe o campo protocolo. Se nós observarmos no IPv4, o campo protocolo indica qual protocolo é a camada de cima. Então, se existir ali CMP, TCP ou UDP, da mesma forma, nós temos aqui o Next Header que indica qual que é o protocolo da camada superior, né? A diferença é que não é um protocolo, sempre um protocolo TCP, UDP, CMP, GNP, assim por diante. Pode ser também um cabeçalho adicional do IPv6. Os demais campos nós teremos slides específicos e falaremos um pouquinho mais à frente. Então, com forma resumida, né, se nós olhamos aqui o protocolo IPv4, nós temos linhas então de 4 bytes, que nos dá múltiplos de 32 bits, e no IPv6, múltiplos de 8 bytes, que nos dá 64 bits. Quando nós olhamos a classe de tráfego, nós tínhamos no protocolo IPv4 o type of service, né, ou seja, o tipo de serviço. Lembrando que o protocolo que é PIRA TCP/IP e a internet em si ela é montada numa arquitetura best effort, ou seja, uma vez que o pacote chega no determinado roteador, ele analisa aquele pacote, as características que estão marcadas, estão flagadas daquele cabeçalho, analisa sua tabela de rotas e toma a melhor decisão para aquele pacote naquele momento e encaminha o pacote. Uma vez que aquele pacote foi enviado, aquele roteador não tem mais memória com relação àquele pacote. Mesmo que chegue um outro pacote da mesma aplicação, para aquele roteador é um novo pacote. Ele vai tomar uma nova decisão baseada a melhor decisão baseada nas informações que ele tem e encaminhar um novo pacote, seja pela mesma rota ou por outra rota. Então é um sistema best effort, né? Um sistema de melhor esforço. Ele toma cada roteador, cada intermediário, faz a análise com os dados que tem, encaminha o pacote e o próximo pacote então é independente. Uma das deficiências que acontecem no sistema de rede best effort é a impossibilidade de tratar aplicações que precisam de qualidade de serviço. Então, quando nós temos, por exemplo, uma chamada VoIP, uma chamada de telefonia, eu preciso que essa chamada tenha o menor retardo possível e que o jitter seja constante, porque senão eu vou ter uma dificuldade de trocar informação. Então, foi inserido no protocolo IPv4 uma tentativa de fazer com que os roteadores intermediários interpretassem essas necessidades. Então, criou-se o campo Type of Service, em que nós temos aqui 3 bits de precedência, que diz qual que é a precedência daquilo naquela modalidade, né? E existem os bits das características das aplicações. Então, quando nós marcamos o bit D, nós estamos procurando um sistema de roteamento que tenha como foco o menor retardo. Então, o roteador, ao receber um pacote IP com a flag menor retardo, vai analisar a sua tabela de roteamento e tomar a decisão de roteamento baseado no menor retardo. Quer dizer, daqueles links que eu tenho, qual vai me dar o menor retardo? Né? Digamos que o roteador tenha várias saídas, qual vai dar o menor retardo? Envia aquele pacote e esquece também, naturalmente, aquele pacote. O próximo que chega mesmo sendo da mesma aplicação é best effort. Analisa o pacote de acordo com as marcações e suas informações das tabelas de roteamento e encaminha o pacote. Existe uma marcação de maior vazão, ou seja, prefiro enviar pacotes menores do que um pacote maior, porque ele precisa de uma maior vazão de pacotes, né? E aí, maior confiabilidade. Envie pelo link mesmo que tenha uma menor taxa de transmissão, e envie para um link mais confiável, ou seja, um link que falha menos. Então, de acordo com a nossa aplicação, essas 3 características podem ser marcadas, criando um sistema de diferenciação de pacotes. Essa mesma característica foi trazida para o IPv6, em vez de chamar de Type of Service, nós chamamos de Traffic Class, com os mesmos bits, então são 7 bits, também a indicação de precedência naquela classe, e aí um sistema de codificação aí nos próximos 7 bits, uma extensão do diff service, que permite fazer, então, um sistema de fato de diferenciação do serviço completo, né? Não somente marcando menor retardo, maior vazão, maior confiabilidade, encaixando já aqui na especificação de diff service. Naturalmente, quando nós fazemos isso aqui, continuamos tendo, de fato, uma característica parecida com o que nós tínhamos para o IPv4, que cada pacote passa a ser único. Então, não há uma identificação de um pacote com o outro. Então, novamente, vai fazer a análise baseada em best effort. No entanto,
foi acrescida no protocolo IPv6 o campo Flow Label. Qual que é a ideia do campo Flow Label? É permitir, como nós vemos no próximo slide, permitir que a aplicação, que dois roteadores, né, ou duas aplicações, dois sistemas que estão trafegando informação, consiga marcar um fluxo em camada 3. Similarmente ao que nós fazemos em camada 4, né? Conseguir identificar dentro na camada 3, de qual fluxo aqueles dados estão sendo trafegados, de qual aplicação aqueles dados são trafegados. É claro que para usar o Flow Label aqui na camada 4, aqui na camada 3, né, do IPv6, o que nós temos aqui é simplesmente uma marcação, né, de um label em si, uma quantidade de bits disponível para isso. Existe a necessidade da definição de novos protocolos, de novas funcionalidades que consigam utilizar o Flow Label. E aí nós temos hoje duas implementações, né? RFC 6438, que cria o ECMP, que é o Equal Custom Multipath, né? Ou seja, um sistema de multipath de custo equivalente, e um sistema de Load Balance, né? SLB, que está na RFC 7098. Quando nós observamos o sistema de Load Balance, era normal, ou é normal, em PV4, nós aplicarmos protocolos proprietários de balanceamento de carga. Então, se nós olharmos para, por exemplo, checkpoint, nós teremos ali um cluster Excel que tem um sistema de balanceamento de carga, porque no sistema de firewall, por exemplo, um pacote que sai para um equipamento tem que voltar pelo mesmo equipamento. Então é necessário fazer esse load balance. Então existe a necessidade de um firewall conversar com o outro, passando os dados. Então se o dado chega em um determinado equipamento e não era para aquele equipamento, ele precisa ir para outro equipamento. Então existe uma forma de balancear o tráfego entre esses dois equipamentos em si, né? Esses dois ativos. E isso aí, no geral, era feito com protocolos proprietários. Quando nós pensamos no IPv6, né, com o objetivo de apoiar a qualidade de serviço, duas implementações já foram realizadas utilizando o Flow Label. É claro que cada um deles é um tipo de uso, é uma forma de implementação. Essa RFC ela gera novas RFCs também, né, de atualizações, mas permite já na camada 3 fazer um sistema de balanceamento de carga, por exemplo. Com essa ideia de inserir um sistema de Traffic Class, ou seja, identificar a classe do tráfego e inserir um label que me permite identificar um fluxo em camada 3, é possível identificar, por exemplo, aplicações que são de tempo real. Naturalmente, é importante observar que nós não conseguiremos em camada 3 ter a mesma representação, a mesma capacidade de QoS que nós tínhamos, por exemplo, nas redes ATM em camada 2. Na ATM nós tínhamos um sistema de células que implementava a qualidade de serviço e de fluxo constante, né? Isso não acontece no IP, né, na rede IP. Continuamos tendo o mesmo problema que nós tínhamos sempre nas arquiteturas best effort. Existe um problema de congestionamento, existem os problemas de fragmentação, de MTU de tamanhos diferentes, né? Então, esses problemas continuam existindo. No entanto, algumas implementações conseguem fazer com que a camada 3 comece a ter um sistema de diffsertion, um sistema de qualidade de serviço, ou pelo menos que apoie essa qualidade de serviço. Quando nós olhamos o campo total length, né, ele também, um campo de tamanho, também continua existindo no protocolo IPv6, mas se nós observarmos no protocolo IPv4, nós tínhamos um campo que identificava o tamanho do cabeçalho e um campo que identificava o tamanho total dos dados. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, somente o payload, nós precisávamos pegar o tamanho total, remover o tamanho do cabeçalho, e aí nós tínhamos, então, só o sistema de payload. Quando nós olhamos o protocolo IPv6, naturalmente o cabeçalho IPv6 é um cabeçalho de 40 bytes. Então, não precisa, nós não precisamos carregar no cabeçalho o tamanho total, porque nós já sabemos que o cabeçalho tem 40 bytes. Então, nós carregamos no cabeçalho IPv6 o tamanho do payload, né, que é o que normalmente nós precisamos. Ou seja, recebi a massa de dados dentro do sistema operacional, dentro do kernel, retiro os 40 bytes, esse é o protocolo IPv6. O resto, baseado dali, né, da posição 41, né, da posição 40, que começa em 0, da posição 40, mais payload length, me dá a quantidade de dados que eu tenho que analisar e passar adiante. Uma única observação importante nós temos que quando nós falamos no tamanho do payload, dado que o cabeçalho tem tamanho fixo, é possível concluir que o payload tem, de fato, a parte de dados, aqui dentro vai ter o cabeçalho TCP e UDP, naturalmente vai ter o cabeçalho da própria aplicação, e também vai ter os dados aqui da própria aplicação. No entanto, existe o campo Next Header.
E esse campo NextHead me permite cascatear vários cabeçalhos, porque o próximo NextHeader, que é o próximo cabeçalho, também tem um campo NextHeader para identificar o protocolo que vem acima ou um outro cabeçalho. Então, é lógico que de forma organizada, com uma sequência específica, nós podemos inserir um cabeçalho sobre o outro. Então, nós podemos ter vários cabeçalhos intermediários até chegar no cabeçalho do TCP, por exemplo. Então, quando nós pensamos em payload, nós estamos representando não somente a parte de dados, mas também os campos, os cabeçalhos adicionais que são inseridos, né? Então, o nosso payload é os cabeçalhos de extensão do IPv6 mais a parte de dados do IPv6. E aí chegamos à questão da fragmentação. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma rede como essa, em que é preciso trafegar 1.480 bytes da origem A, né, do PC1 até o PC2, o que nós percebemos? Que no primeiro MTU, no MTU da primeira rede, eu tenho que trafegar 1.480 bytes de dados, né, pensando na rede IPv4, mas naturalmente um cabeçalho de 20 bytes. Então isso vai me dar um MTU necessário de 1.500 bytes ou 1.500 octetos, né, que é o mais convencional de dizermos. Naturalmente, a primeira rede aqui, a rede A, possui a capacidade de trafegar esses 1.500 octetos. Então, o quadro enviado pelo PC1 é roteado pelo roteador 1 e encaminhado, então, para o roteador 2. No entanto, o roteador 2, quando recebe esse pacote, ele observa que o MTU da próxima rede, da sua interface de saída, é um MTU de 1420, ou seja, é possível trafegar 1.400 bytes de dados mais 20 de cabeçalho, né, bytes ou octetos, o que vai dar o tamanho do MTU 1.400 bytes. Logo, eu não consigo trafegar os 1.480 bytes, né, nesse MTU. Então, esse pacote ele precisará ser fragmentado em dois pacotes. Ele vai fragmentar um pacote de 1.400 octetos, mais 20 bytes de cabeçalho, e um outro pacote de 80 octetos, mais 20 de cabeçalho. Naturalmente, esse 1.400 está aqui, né? Só lembrando lá rapidamente da fragmentação, esse 1.400 foi inserido aqui já com cálculo para que desse corretamente a fragmentação, porque no cabeçalho IP nós temos alguns campos para preencher. Então, nós temos a sequência, né, daquela informação, então a identificação daquele fluxo que eu estou fragmentando, daquele pacote que eu estou fragmentando. Então, digamos que a minha identificação seja o pacote 1000, seja o pacote 1000 que está sendo enviado. Existe um campo more fragments e o primeiro pacote vai ter, olha, não, o primeiro pacote vai especificar que existe mais fragmentos, né, ou seja, ele não é o último fragmento a ser enviado, então quer dizer, existe mais fragmentos sendo encaminhados. E existe o fragmento offset. O fragmento offset, ele indica, né, nos dados originais, pensando aqui então que nós temos de 0 até 1479, ele vai indicar esse pacote específico, que é o primeiro, e aí está passando, está transmitindo 1400 octetos, né? Qual que é a origem de seus dados, onde os dados começam, os dados estão nesse fragmento, em relação à origem do pacote original. Então, em relação ao pacote original, aquele fragmento inicia na posição 0. Então, o fragmento offset desse fragmento é 0. Então, o próximo pacote, que é o pacote com 80 bytes, vai também ter identificação 1000. Ele não tem mais fragmento, porque ele é o último fragmento. Mas qual é o seu fragmento offset em relação à origem? Então, se nós pensarmos, seria 1400. No entanto, o fragmento offset é um campo pequeno. Então, foi convencionado no estabelecimento do protocolo IPv4 que esse fragmento offset seria sempre múltiplo de 8. Então, eu só posso inserir aqui no fragmento offset um número de 8, um múltiplo de 8. E, por acaso, né, 1400 é múltiplo de 8, que nos daria 175. Ou seja, esse segundo fragmento está a 175 vezes 8 octetos em relação à origem. Então, quando o roteador, né, o destino final, que é quem remonta, né, o pacote receber todos os fragmentos, digamos que ele receba o último fragmento primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os dados que ele recebeu a partir da posição 175 vezes 8, preenchendo então a parte final aqui dos dados. Quando ele recebeu o primeiro fragmento,
ele vai e insere a partir da posição 0 esses dados, fazendo então com que todos os dados, né, os 1480 bytes, sejam entregues. E aí é uma observação importante em relação ao IPv4 e IPv6. No IPv4, o que nós observamos? O primeiro roteador fez a análise, o MTU comportava o pacote que está sendo transmitido, então ele transmite. Quando chega no roteador 2, o MTU da rede seguinte não comporta o pacote em si, e esse roteador intermediário que fez a fragmentação, não foi a estação. E ele manda o fragmento para o roteador final. Naturalmente, quando os fragmentos chegam aqui eu tenho uma rede Ethernet também, que vai ter um MTU, digamos que aqui seja 1500, e ele vai entregar, então, os fragmentos. Se o MTU aqui fosse menor que o tamanho dos fragmentos, 1400, né, digamos que fosse um MTU de 980, ele teria que fragmentar e encaminharia o fragmento para a estação 2. Então, no IPv4, a fragmentação ocorre em qualquer ponto, em qualquer roteador intermediário, e a remontagem dos fragmentos ocorre sempre no destino final. No entanto, quando nós olhamos o protocolo IPv6, a regra mudou um pouco, porque observe, nós estamos inserindo no IPv4, né, pensando novamente na questão do overhead. Nós estamos pensando no IPv4 num sistema que é o mais sobrecarregado, porque esses roteadores naturalmente dão acesso a várias outras redes, né, e aqui existem outras redes conectadas, e esses roteadores possuem múltiplas saídas, né? Principalmente roteadores de backbone de operadoras, eles possuem múltiplas saídas, são extremamente sobrecarregados, e nós estamos inserindo um sistema altamente sobrecarregado, a necessidade de fazer um fragmento, e não só fazer o fragmento, mas recalcular o checksum de todos os fragmentos. Ou seja, se um determinado roteador recebe um pacote e gera 200 fragmentos, por exemplo, ele vai ter que fazer 200 checksums para aqueles fragmentos e colocar um overhead no próximo roteador também de 200 processos de roteamento. Então, um pacote que nasceu na origem como único chega ao destino final como vários fragmentos e que precisam ser roteados, precisam ter seus checksums calculados, o tempo de vida reduzido, né, o time to live reduzido, TTL, fazendo então com que essa rede tenha uma sobrecarga. Quando nós pensamos no IPv6, a fragmentação ela ocorre somente na origem. Então, digamos que a máquina envia um pacote para o roteador, esse pacote 1480, esse pacote, como nós vimos anteriormente, cabe no MTU, será encaminhado ao próximo roteador. Chegando então aqui no roteador 2, o que o roteador vai observar? Como nós dissemos também, que não existe, como nós analisamos anteriormente, não existe a capacidade do MTU de encaminhamento desse pacote, preciso fragmentar. No entanto, no IPv6, a fragmentação só ocorre na origem. Então, o que esse roteador fará? Notificará a origem de que aquele MTU não comporta o pacote que ele está tentando inserir. Será enviado, então, uma mensagem, né? Uma notificação, informando, olha, não há possibilidade de fragmentar, de trafegar esse seu pacote. É necessário fragmentá-lo. E a estação que enviou o pacote, que é quem tem interesse naquele pacote, que quer que aquele pacote chegue no PC2, é que fará a fragmentação de acordo com esse MTU. E enviará novamente o pacote. Se em algum momento algum roteador encontrar um MTU menor, como eu disse anteriormente, digamos que aqui no final também seja um MTU menor, esse roteador também notificará a origem dizendo, olha, não é possível rotear seu pacote, fragmente-o, e passa o tamanho do MTU. Com isso, nós não temos mais a sobrecarga da fragmentação, do cálculo da fragmentação dos roteadores intermediários. O que nós temos é simplesmente o uso de uma mensagem de notificação, para que o roteador, para que a máquina de origem faça a fragmentação. Então, no caso do IPv6, a fragmentação ocorrerá somente na origem e a desfragmentação ou a remontagem do fragmento ocorrerá sempre no destino, lembrando que a remontagem do destino também é uma característica do IPv4. Para isso, então, será usado no caso IPv6, então, o cabeçalho opcional. Então, no Next Header, nós teremos a marcação da identificação do cabeçalho de próximo nível, que é um cabeçalho aqui de fragmentação, que terá as mesmas informações, praticamente, que nós temos no IPv4. Teremos a identificação do segmento, teremos a flag do more fragment, o offset do fragmento, o deslocamento do fragmento em relação à origem, para que esse fragmento possa ser remontado. Então, se nós olharmos aqui, no caso do MTU, o que precisa ser comportado no MTU da rede de saída do roteador? O cabeçalho IPv4, né, que era um cabeçalho aqui no mínimo de 20 bytes, e mais os dados. Quando nós olhamos então,
o cabeçalho IPv6, eu não tenho que colocar apenas o cabeçalho aqui de 40 bytes mais os dados. Eu também preciso considerar aqui o tamanho do cabeçalho opcional de fragmentação. Então, naturalmente, em cada fragmento, eu vou injetar, né, eu vou ter a capacidade de transmitir menos dados do que eu tinha com o protocolo IPv6 sem o cabeçalho opcional. Naturalmente, no IPv4 isso não acontece porque eu já estou gastando nos 20 bytes essa informação, porque mesmo não tendo fragmento, ela vai inserida aqui no cabeçalho. No caso do IPv6, como eu adiciono um cabeçalho, eu preciso considerar, então, no cálculo do meu MTU, no momento que eu olho aqui o MTU destino, aqui eu não posso simplesmente colocar 1380 mais 40 do cabeçalho, né? Tentando chegar aqui nos 420. Eu preciso considerar 40 do cabeçalho, mais o tamanho do cabeçalho adicional, e aí a capacidade dos dados que eu posso enviar. E aí, como eu disse anteriormente, a identificação do próximo cabeçalho está no campo Next Header, no IPv6, que representa o campo protocolo do IPv4. Naturalmente, o nome protocolo no IPv4 faz bastante sentido, porque ele informa qual cabeçalho, qual que é o protocolo que está acima. Então, se eu tenho o TCP, o DP ou o ICMP, são protocolos de fato, não são apenas cabeçalhos. No caso do IPv6, não faz muito sentido manter o nome protocolo, porque podemos ter acima do IPv6 vários cabeçalhos opcionais, vários cabeçalhos de apoio. Então, por exemplo, posso ter um cabeçalho de fragmentação, posso ter um cabeçalho de IPsec, um cabeçalho de criptografia, pode ter cabeçalho de roteamento, que de fato não são protocolos, são complementos do protocolo PV6, que dividiu as funcionalidades que existiam no protocolo PV4, naturalmente, em vários cabeçalhos de apoio. Então, naturalmente, precisava alterar esse nome para Next Header e não manter mais o nome protocolo. E aí nós chegamos, então, aqui à observação em caso do IPv6. Eu tenho o header do IPv6, o next header, se marcar o valor 6, é sinal que vem um cabeçalho TCP. Aí, naturalmente, aqui dentro do cabeçalho TCP, teremos a parte de dados, e dentro da parte de dados, teremos aqui o header da aplicação, e aqui, de fato, os dados da aplicação. Se no cabeçalho IPv6 o campo next header tiver o valor 58, é sinal que tem um campo ICMP, um cabeçalho ICMP aqui, um protocolo ICMP, e da mesma forma que no IPv4 nós tínhamos o ICMP utilizando o cabeçalho IPv4 para se deslocar, né, para se endereçar, aqui continua a mesma ideia, então o Next Header 58 identifica um protocolo ICMP versão 6 que vai usar o IPv6 com seu endereçamento e também com os dados. No entanto, aqui se nós observarmos essa última cadeia, nós temos o cabeçalho IPv6, o identificador 43 do Next Header que me identifica um cabeçalho adicional de roteamento. Esse cabeçalho adicional também tem que ter um campo Next Header para dizer qual que é o próximo cabeçalho. O Next Header é o cabeçalho 6, aí se nós observarmos o 6, corresponde ao TCP. Então, posteriormente, nós temos aqui o cabeçalho TCP e o DAS do TCP, que, obviamente, como eu disse anteriormente em cima, também vai ter um cabeçalho da aplicação. Observe que no Next Header aqui eu poderia ter uma outra identificação, por exemplo, um outro cabeçalho adicional, por exemplo, de fragmentação. E aí, naturalmente, em cima do cabeçalho de fragmentação, teria um campo Next Header no cabeçalho de fragmentação, que identificaria o TCP. Então, eu posso encadeando vários protocolos ou vários cabeçalhos adicionais no protocolo IPv6. Olhando aqui a questão dos saltos, eu já comentei, né? O time to live identifica o tempo de vida, hoje baseado em saltos, originalmente era baseado em tempo. E nós tivemos a conversão, então, aqui para Hope Limit, né? Só a adequação do nome de fato para representar o que é feito atualmente nos sistemas de roteamento. Quando nós olhamos a parte de checksum, o que nós observamos, né, anteriormente? Que o protocolo PV6 não possui mais a parte de checksum. Quando nós olhamos o protocolo PV4, nós temos no TCP o cálculo de checksum, e aí lembrando, o cálculo de checksum no IPv4 é feito acoplando ao cabeçalho TCP um pseudo cabeçalho IP, porque o protocolo TCP não possui IP de origem e IP destino, mas para identificar se aquele protocolo da camada de transporte, aquele pacote da camada de transporte está correto, não basta eu analisar a porta de origem e porta de destino, que é o que existe no protocolo TCP de fato, mas também eu preciso olhar IP de origem e IP destino. Então,
O protocolo TCP, quando vai fazer o seu checksum, cria um pseudo-cabeçalho, IP, com IP de origem, IP destino e mais algumas informações, anexa ao cabeçalho do TCP e faz o checksum, então, sobre o cabeçalho. Da mesma forma, o UDP faz essa mesma operação, cria um pseudo-cabeçalho IP, coloca algumas informações, anexa ao seu cabeçalho e faz o cálculo de checksum. Com uma diferença entre TCP e UDP. No UDP, no caso do IPv4, o checksum não é necessário. Né? Não é necessário fazer esse checksum de colocar um cabeçalho adicional e fazer o cálculo. O campo checksum pode ir vazio, né? Preenchido naturalmente com zeros para completar o tamanho. No entanto, quando nós passamos a olhar o protocolo IPv6, nós não temos mais o checksum na camada 3. No IPv4, eu não precisava calcular o checksum no UDP, porque o IP fazia esse trabalho. Como o UDP é um protocolo de camada 4, que reflete o comportamento de uma rede de pacotes implementada pelo IP, uma vez que eu fazia o checksum no IP, eu não precisava fazer no DP. No IPv6, por outro lado, como eu não tenho checksum mais na camada 3, eu sou obrigado a fazer na camada 4 para poder entregar para a aplicação. Ou seja, lembrando, né, checksum na entrada do kernel e checksum na saída do kernel. Então, diferentemente do que acontecia no IPv4, no protocolo IPv6, o checksum do DP passa a ser obrigatório. E da mesma forma, é inserido um pseudo-cabeçalho com IPv6 de origem, IPv6 destino, o tamanho do cabeçalho da camada de transporte, né, e os identificadores dos próximos cabeçalhos de IPv6. Então, se eu tenho múltiplos cabeçalhos, também é feito esse cálculo. E aí, naturalmente, ambos são obrigatórios, né, e continuam da mesma forma. Aqui nós temos um sistema, uma captura, né, de pacotes feita pelo Wireshark, usando um ICMP em cima de IPv6, e aí nós observamos a identificação de 86DD. Essa identificação 86DD é uma informação que tem no quadro Ethernet que identifica que o protocolo acima é um protocolo IPv6, né? Lembrando que o quadro também identifica qual que é o seu protocolo acima para saber para qual entrega. Então, quando uma camada 2 Ethernet processa um quadro que chega, né? Se nós pensarmos numa máquina que implementa IPv6 e IPv4, né? O IPv4 e IPv6, nós temos duas pilhas rodando de protocolos dentro desse kernel. Essas pilhas não são compatíveis entre si. Então, uma vez que chega um quadro, se esse quadro é IPv4, ele precisa ser processado pelo software da pilha IPv4. Se esse quadro chega e é um quadro IPv6, né, carrega um pacote IPv6, eu preciso processar esse pacote na pilha IPv6. Então, no quadro, nós temos uma identificação específica para o protocolo IPv6, que é o 86DD, que identifica, então, esse pacote IPv6. Quando nós olhamos, então, ele é um protocolo versão 6, com endereço de origem, né? E aí começa a aparecer algumas diferenças também, como o endereço é muito grande, nós não representaremos mais esse endereço por decimais, e sim pelo sistema hexadecimal, né? Então, esse sistema... E aí nós teremos algumas formas de reduzir esse endereço, quando tem muitos zeros, nós veremos mais à frente. Então, nós temos endereço de origem, endereço de destino, de IPv6. Nós temos aqui as classes, né? Se for identificado alguma classe de serviço, né? No caso, não tem. O Hope Limit, né? Preenchido com 255. E Next Header aqui, 58, identificando que existe um protocolo ICMPv6 sobre esse protocolo IPv6. E aí, então, para finalizar esse vídeo, como nós percebemos, né? Eu tenho um endereço principal. Esse endereço principal ele pode ter um next header, que é um hope by hope, um next header 0, por exemplo, um hope by hope. Esse next 0, esse cabeçalho hope by hope pode ter um next header 51, que identifica um protocolo de autenticação, um cabeçalho de autenticação, que finalmente vai ter um next header que vai jogar para o TCP. Então eu posso, como eu disse anteriormente, encadeando vários cabeçalhos. Então vou ter o cabeçalho principal, o primeiro cabeçalho de extensão, o segundo cabeçalho de extensão, e eu posso ter uma quantidade razoável aqui de inserções. É claro que essas inserções obedecem uma ordem de inclusão. Eu não posso inserir esses cabeçalhos em qualquer ordem. Porque lembrando que eu tenho roteamento no meio do caminho, então os primeiros cabeçalhos que tem que estar logo acima do IPv6 são os cabeçalhos que serão processados pelo roteador e acima os cabeçalhos que serão processados pela estação final, né? Então, por exemplo, o sistema de fragmentação, como nós sabemos que ele é feito agora só na origem e no destino, é um cabeçalho já de estação final. Então, eu não posso, não tem por que eu inserir ele no início, antes do protocolo Hope by Hope, por exemplo,
que está fazendo a parte de roteamento no caminho intermediário antes de chegar à estação final. Isso, então, nós veremos no próximo vídeo.